Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, rabino, historiador e hebraísta. E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar sobre um evento que já começou a acontecer, vai ter desdobramentos entre os dias 14 e 18 de julho de 2025 e outubro de 2025 também. E é um evento que é muito importante para a comunidade judaica no geral, que é o Congresso Sionista Mundial. E aí, para falar desse assunto, a gente convidou não apenas um, mas dois Davis. O primeiro Davi vocês já conhecem, porque ele já é praticamente o terceiro integrante da bancada do Torá com Fritas, que é o filho da dona Rosana, o Davi Beracha. Um beijo para dona Rô. E o segundo Davi, é a primeira vez que ele vem ao podcast, é o Davi Bujarski. Fala Bujarski, Davi, ou Bujarski? Bujarski, em português, Bujarski. Polonês, Bujarski. Ótimo. Então vocês já ouviram o próprio Davi dizendo como a gente fala o nome dele. E aí eu vou aproveitar essa deixa e pedir para ele se apresentar para os nossos ouvintes. Davi Bujarski, por favor. Obrigado pelo convite. Realmente muito bom estar aqui no podcast. Davi Bujarski, eu sou carioca, moro em São Paulo há um pouco mais de 15 anos. Frequentei durante algum tempo a escola Eliezer Steinberg, fiz a minha educação infantil lá. Saí, voltei, fiz Bar Mitzvah na Ari e depois acabei participando da CJB no Rio de Janeiro. Hoje em dia estou bastante ligado na Sinagoga Shalom, junto do movimento Massorti, agora mais vinculado também ao Merkaz, como braço político do movimento Massorti. Maravilha, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite, Davi 1. E aí, Davi 2, vou pedir para você, não sei, conta uma curiosidade que os ouvintes ainda não saibam. Qual que é seu sorvete preferido? Meu sorvete preferido é de cupuaçu. Era de limão, mas depois que eu provei o de cupuaçu da Frida e Mina, ali em Pinheiros, recomendo. Não é todo dia que tem. Mas eu tô aqui, além de outros cargos que eu já me apresentei antes nesse podcast, eu tô como um dos representantes do Artseno, que é como parceiro do Merkaz. O Artseno é o braço político do movimento reformista no âmbito das organizações sionistas. Maravilha. Bom, então, meninos, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para falar sobre o 39º Congresso Sionista Mundial. E aí eu vou jogar a primeira pergunta, que afinal de contas, o que é o Congresso Sionista Mundial? Esse nome que impressiona, né? Eu acho que, Theo, por favor, me interrompa, que o historiador aqui é você, mas para explicar o que é o Congresso Sionista, a gente precisa voltar em uns 130, 150 anos, alguma coisa assim, para falar sobre as origens do movimento sionista. O que é o movimento sionista? É o movimento de autodeterminação do povo judeu, que foi evoluindo, foi criando instituições aqui e ali com propósitos diferentes, mas com o intuito de, ao fim, estabelecer o lar nacional judaico na terra de Israel. E a gente sabe que esse objetivo foi alcançado em 48, mas para o Estado de Israel se tornar uma realidade, teve muito tempo de preparação. E a gente tem que voltar lá para os fins dos 1890 com um personagem chamado Theodor Herzl. Herzl era um jornalista judeu austríaco, ele era secular, muito assimilado à sociedade civil da época. E, para pular muita novela, o grande resumo da ópera ele começou a organizar as iniciativas sionistas que tinham e ele convocou em 1897 o primeiro Congresso Sionista Mundial. E daí teve representantes de diversos países e esse congresso ele deu origem depois à Organização Sionista. O congresso, então, ele é o órgão que governa a Organização Sionista e o congresso também foi definindo outras políticas, outras ideias, outras instituições que foram criadas ao longo do tempo, que muito tem a ver com o que Israel é hoje, todo o processo de criação, e muito a ver hoje também com a atuação na diáspora. Olha só, eu não precisei nem interromper nem nada, Davi. Tudo muito bom. Só para contextualizar um pouco para os ouvintes que já ouviram outros e tantos episódios por aí, vamos juntar algumas coisas. A primeira coisa é, o Herzl, ele escreve esse livro que é a Bíblia do sionismo, digamos assim. É o livro fundador do movimento sionista, que é o livro O Estado Judeu. E lá ele escreve um roadmap mesmo. Ele escreve um mapa do caminho de como construir um país. Ele é um jornalista,
sionista, mas ele fica pensando justamente, e o livro é genial, eu recomendo todo mundo ler, é um livro curto, mas o livro é genial, porque eu acho que é um caso único de um país que pode ser pensado e ter suas instituições pensadas antes, projetado antes de vir à existência como entidade soberana e independente. A maioria dos países, eles se tornam independentes e aí viram work in progress. Vamos discutir, vamos ver, aí tem guerra civil, como foi o caso dos Estados Unidos, divisões e assim por diante, e não é exatamente o que aconteceu com Israel. Então esse é um ponto bem importante. Para juntar com as outras coisas, entre as instituições que o Davi falou, a gente teve um episódio de Tu B'Shvat há bastante tempo atrás, então ouvintes podem voltar lá no episódio de Tu B'Shvat, Ano Novo das Árvores, e a gente falou de uma instituição chamada Keren Kayemet LeIsrael, é o KKL, e essa é uma das instituições nacionais de Israel que foi preconizada lá atrás, que acabou sendo formatada, vamos dizer assim, lá nesses primeiros congressos sionistas. 1909. Exato. Entre outras coisas que os congressos, né? No quarto congresso, eu acho, foi que se decidiu... Não, a partir do quarto congresso, salvo engano, as reuniões passaram a ser em hebraico, porque no terceiro congresso foi decidido que a língua, então, do Estado seria o hebraico. Embora isso fosse uma discussão no começo. O próprio Herzl não acreditava no hebraico, o Eliezer Ben Yehuda acaba provando que isso é possível, a gente já falou disso em algum momento quando falamos de línguas judaicas. Então, tudo isso, todas essas decisões que acabam sendo tomadas, entre tantas outras, vão acontecendo nesses congressos do movimento sionista. Chama mundial porque reunia lideranças judaicas do mundo inteiro, de todos os países, que se simpatizaram com a ideia do sionismo, com a ideia de iniciar esse movimento de autodeterminação do povo judeu e, portanto, do estabelecimento do lar nacional. Acho que isso junta tudo que o Davi falou e costurando com outros episódios que a gente teve atrás, as coisas vão ficando menos perdidas e separadas e agora vão se juntando nesse episódio. Eu diria que assim, é o parlamento do povo judeu. No final das contas, é o parlamento do povo judeu. E assim, é fascinante a gente pensar que a gente está participando desse mesmo congresso sionista que começou lá com a história de Theodor Herzl. É uma oportunidade para os judeus do mundo inteiro, não só de Israel. Israel também tem uma representação. Eu não sei se a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como é que é feita a divisão, mas a gente tem uma oportunidade, principalmente nesses tempos tão desafiadores. A gente fica com aquela coisa, como é que eu posso participar? O que eu posso fazer nesse mundo de aumento de antissemitismo, de tanta gente se colocando e a gente vendo tanta coisa e podendo falar o seguinte, olha, eu tenho uma forma de colocar minha voz, tenho uma forma de participar como integrante do povo judeu, ainda aqui na diáspora, como integrante do povo judeu no Brasil, ter uma representação neste congresso que vai definir uma série de políticas para e conceitos para o povo judeu como um todo. Eu só vou completar que, por muito tempo, o período de se reunir não era exatamente regular. Começou com alguns intervalos de poucos anos aqui ou muitos anos ali. Nos últimos anos tem sido regularmente a cada 5 anos, salvo com reuniões extraordinárias para celebrar alguma data importante. Como, por exemplo, em 2023 teve uma reunião extraordinária do Congresso para celebrar os 75 anos do Estado. Mas as sessões ordinárias do Congresso são a cada 5 anos e, para nossa felicidade, é sempre em ano que termina com 0 ou com 5. Ajuda a lembrar quando vai ser o próximo. Ajuda a lembrar quando vai ser o próximo. Eu ia pegar uma deixa no que o Davi Bersky falou, que é a questão da divisão, de como funciona. Acho que isso é uma coisa bem interessante da gente explicar. O Congresso ele tem 500 cadeiras, 500 assentos para delegados eleitos, e esses 500 assentos eles são repartidos com uma certa proporcionalidade, ainda que não diretamente proporcional, mas tem uma certa proporcionalidade nos países de população judaica. Que é mais ou menos 1/3 para Israel, e os votos de Israel a gente pode falar como é que são feitos, mais ou menos 1/3, talvez um pouquinho menos para os Estados Unidos, e mais ou menos o restante para o resto do mundo, de acordo com a proporção das suas populações judaicas em cada país. Os votos em Israel, em particular, seguem da votação que é feita para o Knesset em Israel e os outros acabam fazendo uma votação específica. O Knesset, para quem está nos ouvindo e não tem muita familiaridade com o termo, é o parlamento israelense.
O parlamento israelense, a divisão que o Davi fez quando ele falou o parlamento do povo judeu. O Congresso Mundial Sionista é como um grande parlamento do povo inteiro judeu, incluindo Israel e incluindo a diáspora, enquanto o Knesset é o parlamento do Estado de Israel, é o órgão legislativo do Estado de Israel e suas determinações são internas, sua legislação é interna para o Estado de Israel. A função dos dois é bem diferente. Sim, mas é isso. Não tem eleição em Israel para o Congresso Sionista. Eles pegam delegados proporcionalmente aos partidos que estão na Knesset. Mas o que o outro Davi falou é isso. É mais ou menos um terço, um terço, um terço. 40% Israel, 29% Estados Unidos e todos os outros países da diáspora dividem o último terço. Então acaba que a maior parte dos países tem uma bancada muito pequena. Dito isso, considerando tudo isso, a bancada do Brasil é relativamente grande, são 8 assentos. E sempre é dividido de forma mais ou menos proporcional à comunidade judaica do país. Então, o Brasil tem estimados entre 100 e 120 mil judeus, temos 8 assentos no Congresso. Boa. E aí, quem pode votar, né? Pensando em a gente estar no Brasil e falando do Congresso, já que os israelenses não votam dentro da diáspora, pensando no nosso quintal aqui do Brasil, quem pode votar? Como as eleições são organizadas a nível nacional, as bancadas são de cada país tem o seu conjunto de regras, elas seguem uma linha geral da WZO, da Organização Sionista Mundial, mas aqui no Brasil tem alguns critérios, que são a pessoa precisa ser judeu ou judia, precisa qualificar para a lei do retorno, precisa ter 18 anos ou mais no dia 1º de julho, alguns dias atrás, precisa morar permanentemente no Brasil, não pode ter votado na eleição do Congresso Sionista em outro país ou na eleição da Knesset na última que ocorreu, que no caso é 2022, e precisa estar de acordo com o Programa de Jerusalém. E daí cada uma dessas qualificações, desses critérios, tem um propósito. Você precisa ser maior de idade, você precisa morar no Brasil para querer votar no Brasil. Questão de não ter votado em outro país ou em Israel é para você não ter um voto duplo, para você não ter uma dupla representação, de certa forma, porque isso é antidemocrático. A gente está às vésperas do início da votação, mas para que as pessoas votem, elas já têm que estar inscritas. Então, a primeira etapa é você se inscrever, essa etapa já se encerrou. Então, quem está inscrito é como se você tirasse o título de eleitor. Tirei o título de eleitor e a partir de agora eu estou habilitado para votar. Então, no dia 14 começa a votação propriamente para aqueles que estão inscritos. E a votação é online, né? É bom lembrar isso também, sabe? Facilita para quem quiser votar, né? Tivesse inscrito e for votar, isso é bem fácil. Tradicionalmente a votação, muitos países organizam em pessoa, recentemente, especialmente na eleição de 2020, que, Covid, evoluiu para votação online, que facilita muito para todo mundo, especialmente em um país enorme como o nosso. E é importante dizer que em todos os países a eleição envolve um pagamento de uma taxa simbólica. Ela é chamada de shekel tsioni, ou shekel sionista, e ela tem 2 propósitos. O primeiro é demonstrar o compromisso do eleitor com o movimento. Então você tem literalmente algo que você está investindo no movimento sionista. E o segundo propósito é para ajudar a arcar com os custos da eleição, porque mesmo fazendo uma eleição online, tem custos para fazer a plataforma funcionar. A gente tem uma plataforma que a Federação Sionista do Brasil contratou, tem um custo. Não é barato, mas é o mínimo que a gente pode fazer para garantir a segurança, a lisura, transparência, etc. do voto. Isso acrescentar que a gente está usando a mesma plataforma recomendada pela própria Organização Sionista Mundial, uma plataforma feita em Israel. Vários outros países estão usando a mesma plataforma para garantir a transparência, o acesso às pessoas, à privacidade. Então isso é o processo para que seja também parecido com os outros países, que a gente não perca energia com isso e principalmente que não seja contestado o que a gente está se fazendo, como é que é auditado e por aí vai. Perfeito. E só uma dúvida da lei do retorno, quem se encaixa na lei do retorno? Como uma pessoa sabe que ela se encaixa na lei do retorno? Bom, quem se enquadra na lei do retorno, toda pessoa que pode fazer aliar, essa é a explicação do que é a lei do retorno. A lei do retorno estabelece quem é a pessoa que tem direito a imigrar para Israel, receber cidadania plena em Israel.
Todo judeu nascido de ventre judaico é elegível para aliar. Todo aquele que tenha o pai judeu, mesmo que a mãe não seja judia, ou seja, essa pessoa aqui, de acordo com a Halahá, não é judia, mas é membro do povo judeu, porque é descendente de um pai judeu, ou que tenha pelo menos um dos 4 avós judeus. Isso é um caso interessante. Se alguém tem o avô paterno judeu e os outros 3 avós não judeus, nem o pai nem a mãe dessa pessoa é judia, ele também não é judeu, mesmo assim ele tem direito à imigração. Fora isso, todo aquele que tenha se convertido formalmente ao judaísmo através de uma instituição reconhecida pode também ser elegível para aliar. Então todas essas pessoas têm certos direitos junto à agência judaica, que é o órgão que viabiliza, que facilita a aliar, mas também proporciona cursos e tudo mais. Essas pessoas que estão contempladas aí na lei do retorno, elas têm direito a voto para o Congresso Sionista. A Agência Judaica, inclusive, é outra organização que foi fundada por causa do movimento sionista. É muito engraçado, porque algumas dessas instituições exercem algumas funções de governo em Israel, que seriam exercidas por órgãos de Estado em outros países, mas elas não são parte do governo israelense. Então, elas são governadas pelo Congresso Sionista. A Agência Judaica, como o Theo falou, ela lida diretamente com a política de imigração em Israel, para judeus, especificamente. O Keren Kayemet Israel, o KKL, ele lida com questões de administração de terras públicas em Israel, que não são exatamente terras públicas, mas também não são exatamente terras privadas, elas não pertencem ao governo, mas é um pouquinho complicado, é complexo, mas nada na comunidade judaica é muito simples, né? Aliás, a gente está até devendo, né, um episódio sobre o KKL. Eu já falei com o Rudy várias vezes sobre isso. Eu vou deixar registrado em cartório aqui essa dívida que a gente tem de fazer um episódio sobre o KKL. Para complementar, isso mostra a importância do Congresso Sionista e, consequentemente, da votação. Esse tipo de assunto, como, por exemplo, a lei do retorno, é algo que tem sido alvo de algumas discussões. Alguns partidos, alguns agentes acham que isso deve ser revisto, eventualmente diminuindo essa tolerância que é dada em relação à Halahá. Então, é muito importante a gente ter em mente como a gente pode contribuir com isso. Se esse é um valor que a gente acha, que a gente defende, colocar nosso voto e a representação para que a gente possa defender isso, coisas do tipo o espaço do Kotel, enfim. Esse tipo de decisão também é tomada no Congresso Sionista. Além dessas, que outras são tomadas? O que se decide no Congresso Sionista Mundial? O Congresso, como o Davi falou, ele funciona também como o parlamento do povo judeu, de certa forma, e da mesma maneira que acontece na Knesset, no Congresso Nacional, há diferentes grupos ideológicos e os órgãos de governança das instituições nacionais, o KKL, a Agência Judaica, o Keren Hayesod e a Organização Sionista, eles são formados de maneiras diferentes, proporções diferentes, mas a partir da coalizão política que se forma no Congresso Sionista. Então, dependendo da proporção que cada grande agrupamento ideológico consegue no Congresso, eles conseguem indicar ou presidente, ou vice-presidente, ou tantos de tal proporção do conselho de uma dessas organizações, e essas pessoas conseguem influenciar em políticas internas dessas organizações e aplicações do orçamento dessas organizações para programas tanto em Israel quanto na diáspora. Um exemplo da Agência Judaica, eles promovem, tanto eles quanto a Organização Sionista, eles promovem cursos de hebraico na diáspora. A Agência Judaica especificamente promove o programa de Shnat Achshara, que é não lembro se vocês já falaram aqui no podcast, fica aí ideia de episódio, que é um ano de preparação que Madrukim, os líderes das Nuot, dos movimentos juvenis judaicos, eles passam um ano em Israel se capacitando, fazendo trabalho voluntário, estudando, para poder aplicar todo esse conhecimento na educação com as crianças jovens das Nuot e para a vida comunitária na diáspora também. Então, o financiamento que as nossas Nuot aqui no Brasil conseguem para poder mandar Madrichim para o programa do Shnat vem da Agência Judaica. É como se fosse um intercâmbio, assim, né? No Shnat. É um pouquinho mais profundo do que só o intercâmbio, mas de certa forma é. Você tem toda uma preparação para ir, Sim. e daí você fica esse ano de intercâmbio, assim. Sim. Legal.
também os partidos, os movimentos, as agremiações no Congresso conseguem influenciar dentro das organizações para direcionar, né, dinheiro para projetos nos países, na diáspora também. Se querem construir uma nova sede para o Matnoa, que é o que me veio na cabeça agora, ou se o movimento de uma das linhas religiosas judaicas quer apoiar uma sinagoga com algum projeto educacional, com algum projeto de ação social, alguma coisa do tipo, com um novo Sefer Torah, por exemplo, para uma sinagoga que precisa de um Sefer Torah. Esse tipo de coisa é com projeto, com dinheiro que é alocado pelas organizações nacionais. Maravilha. E aí, uma pergunta que eu tinha aberto hoje, caixinha de pergunta ali no Instagram, para o pessoal que ouve o podcast poder mandar as dúvidas sobre o Congresso Sionista Mundial. E uma das dúvidas que surgiu é quem concorre, né? Quais são as chapas? Então, o Davi Beraha falou rapidamente sobre o Artseino, o Davi Betzky falou rapidamente sobre o Merkaz, mas quais são essas? O que elas propõem? Quais são as outras? Enfim. Na Federação Sionista do Brasil, hoje, quer dizer, há alguns meses, quando a federação foi fundada, tinha 8 partidos com representação à atividade aqui no Brasil. É permitido qualquer partido que cumpra o mínimo de assinaturas apresentar uma lista. Então, no processo eleitoral, há alguns meses, entrou mais um partido para concorrer. Então, hoje são 9 partidos, mas nem todos eles têm chapas independentes. Eu posso falar aqui com o meu xará sobre o Artseino e o Merkaz, que estão concorrendo juntos nessa eleição, mas normalmente são partidos distintos, ligados a, respectivamente, Movimento Reformista e Movimento Massorti. Mas hoje a gente tem também a chapa do Avodá, ligada ao Bonim Dror, a chapa do Netzach Israel, ligada a Beit Yaakov, a chapa do Eretz HaKodesh, ligada ao Shas, a chapa Kol Israel, ligada à Confederacia, a chapa do Likud Brasil, a do Meretz Brasil e a do Mizrahi Yachad, assim que elas se apresentaram para o comitê eleitoral. Impressionado com a boa memória do meu xará. Ele tá certíssimo. Eu tô com o site da Federação aberto aqui. Não precisava falar isso. A gente ia acreditar que era boa memória. Estou montando hoje, nesse momento que a gente está gravando, eu estava montando justamente a página do site da Federação Sionista, que tem a lista de chapas com as listas de candidatos, a plataforma eleitoral de cada chapa. Então, se vocês quiserem, os ouvintes quiserem ver, o link é sionista.org.br/chapas-2025. Perfeito. Eu já deixei aqui anotado na parte das dicas, né, pra gente colocar na descrição dos episódios, mas eu acho que era interessante a gente tentar elaborar um pouquinho mais nas chapas e quais são elas e o que cada uma tem de interessante. Eu fui faz um mês, mais ou menos, dia 11 de junho. O Meretz fez um evento aqui em São Paulo, bem legal, na sala Crisantempo, aqui na Vila Madalena. Foi um debate muito rico com a Annelise Frois, o professor Guilherme Casarões, o Daniel Dueck e a Márcia Zusserman, que é do Meretz. Foi bem legal. Eles passaram um curta antes de um diretor carioca chamado Na Nossa Pele, que eu tentei achar depois na internet, mas só tem o trailer, não tem o curta em si. Mas é sobre judeus negros. E é muito interessante, porque são pessoas que, para fora da comunidade, as pessoas não enxergam como judias. Ah, não, mas você é negro, né? E não, como assim? Você é judeu. Então é muito bacana, é um documentário curtinho. E aí depois teve essa discussão sobre o futuro do sionismo, chamava Sionismo em Disputa, o tema do evento, e foi bem interessante ouvir o que todas as pessoas tinham a falar. Especialmente eu achei interessante ouvir o professor Guilherme Casarões, porque ele não é judeu. Ele é uma pessoa que entende muito de geopolítica, mas ele não é judeu. Então tem uma visão destacada, né, da coletividade judaica, assim, e diria, acho que, não sei se essa é a melhor palavra, mas desapaixonada por estar desvinculado. Consegue ver a coisa, talvez, por um ângulo um pouco mais frio do que o nosso, de quem está imerso na situação e na questão do sionismo. E era até uma coisa que eu ia trazer, assim, quando a gente começou a gravar e eu estava montando, na verdade começou antes, até quando eu estava montando o roteiro do episódio, pensando nas perguntas, né? Você fala, nossa, o Congresso Sionista Mundial, a Organização Sionista Mundial. Isso é um termo que, sei lá, 5 anos atrás, no último Congresso, 2020, ou 10 anos atrás, o penúltimo congresso, o
Congresso Sionista Mundial. Isso era uma coisa que você ia falar? Eu votei no Congresso Sionista Mundial. Você podia contar para um amigo seu de fora da comunidade e a pessoa não ia te olhar estranho. E aí a gente chegou no ano de 2025 e você fala, eu vou votar no Congresso Sionista Mundial. E isso, para quem tá fora da nossa ilha, da nossa bolha, pode ouvir e achar uma coisa um pouco maluca, assim. É um negócio de dominação do mundo. O Congresso Sionista Mundial, o que vocês definem ali? Que filme que vai entrar em cartaz esse ano? O dinheiro, para quem que vocês vão distribuir? Fica uma coisa assim, e é uma coisa tão, para nós, da comunidade judaica, tão relevante, porque entra nesse tipo de questão que o Davi Beraha estava falando antes, de, por exemplo, quem tem direito à lei do retorno, e que o Davi Beraha fala, a gente deve ter isso com mais ou menos abertura. A gente deve manter, como o Theo disse, uma pessoa que tem só um avô paterno judeu pode voltar. A gente mantém isso ou não? Então são esse tipo de coisa que versa sobre a nossa vida na diáspora e impacta, e como a gente pode ser parte disso, né? E entrar nisso, ter a nossa representatividade enquanto judeus da diáspora em coisas que acontecem em Israel e que não tem nada a ver com dominação mundial, felizmente. Curioso você trazer isso, eu realmente não tinha pensado, faz todo sentido pensar essa organização sionista mundial, protocolos do sábio do Sião, alguma coisa assim. O nome é terrível. Não é? Ele é terrível por esse lado. Por esse lado, ele se tornou terrível, digo assim, por conta de como hoje em dia, sobretudo, o antisionismo virou a capa de um antissemitismo, então ele propicia essa leitura que é extremamente antissemita, a leitura do cara que gosta da caricatura do polvo abraçando o mundo, essas coisas, né? Ou da aranha abraçando o mundo. Eu não tinha pensado nisso, mas a coisa bonita acho que é do outro lado, da gente pensar assim, não, no mundo inteiro nós estamos como se fosse um lugar só, na diáspora, em Israel, nos Estados Unidos, todos nós temos direito a contribuir com o que a gente pensa. Então, hoje em dia que a política não só em Israel, mas está virando um negócio tão polarizado, em Israel em particular, é muito frágil no sentido que é muito equilibrado, então alguns grupos que acabam se organizando um pouco mais querem impor a sua forma de maneira coercitiva e contestar esse tipo de coisa. Não, a lei do retorno não, as conversões não, tem que ser só da forma que eu tô. Eu vejo isso assim pelo lado bonito da gente poder, vamos todos juntos pensar isso, é isso que a gente quer para conversões, é isso que a gente quer, que só os rabinos do rabinato chefe de Israel possam fazer casamentos como se fosse a sua paróquia. Não pode ser o meu rabino, tem que ser quem o Estado pediu. Negócio meio estranho, e a gente tem a oportunidade de fazer essa discussão num congresso mundial. Todo mundo. Exatamente. Olha só, é só você se inscrever, tem que pagar, é bem baratinho, é uma taxa simbólica, literalmente simbólica. Mas vamos lá, o que a gente está querendo como futuro? O que a gente quer construir como futuro para o povo judeu? Exato. Aliás, esse exemplo que você deu, Davi, eu acho que é um dos exemplos mais gritantes. Eu dei um curso uma vez onde eu falava da liberdade religiosa em Israel, que a conclusão das aulas era justamente que existe liberdade plena religiosa em Israel, exceto para os judeus. O muçulmano, se ele é xiita ou sunita, ele vai casar e tá tudo muito bem, ele pode apontar lá no Ministério do Interior como se anotar como casado. Cristão, católico, ortodoxo, as linhas protestantes e tudo mais, a mesma coisa. O Bahá'í, todas as religiões. O judaísmo, não. O judeu, ele só pode casar pela ortodoxia judaica dentro do Estado de Israel. Ou ir casar fora e voltar com uma certidão civil, e aí sim você pode anotar porque o casamento foi fora do Estado. Mas dentro do Estado você só pode se casar. Com um agravante, não é só que você só pode se casar através de rabinos do Rabinato Central, como tem um agravante que quase nunca foi levado a cabo, mas já foi levado a cabo em alguma vez. Um rabino que não pertença ao círculo do Rabinato Central e efetue um casamento, ele pode ser processado civilmente, inclusive ir para a cadeia. Então, assim, o Dubi Dayun, que foi inclusive vice-prefeito de Haifa, ele era um rabino massorti e ele foi preso há uns anos atrás enquanto eu morava em Israel, e a diligência bateu na casa dele 6 horas da manhã e a acusação é que ele fazia casamentos fora da Misgeret, fora do círculo do Rabinato Central.
É meio agente da PF em operação especial batendo às 6 da manhã. Agora, isso não é comum. Todo mundo sabe que um monte de rabino faz casamentos fora da Misgueret do Rabinato Central. Ali foi uma perseguição que usaram um motivador religioso, mas na verdade o motivo era político. Mas no primeiro momento, quem levantou a voz foi quem? O movimento reformista, o movimento Massorti, que levantaram a voz. Isso está acontecendo. Mas uma semana depois, você tinha rabinos de Bnei Brak, né? Você tinha ultra-ortodoxos de Bnei Brak protestando contra isso também, porque eles também estão fora, muitas vezes, da Misgueret do Rabinato Central e fazem casamentos. E eu tenho bons amigos em Israel que se casaram com rabinos Haredim de Bnei Brak e que não puderam anotar no Ministério do Interior a sua condição, seu estado civil de casados. Eles permanecem solteiros de acordo com o registro interno do Estado, porque o Estado não reconhece a ketubá emitida em Israel por um rabino ortodoxo, simplesmente pelo fato de que esse rabino não faz parte da lista dos rabinos especiais do Rabinato Central. E é esse tipo de coisa que influencia muito a nossa vida aqui, influencia muito a vida de muitos judeus em Israel, mas que muitos judeus em Israel não percebem isso e na hora de uma eleição interna, por exemplo, para a Knesset, eles estão preocupados com outras coisas e a gente tem que dar o braço a torcer. Eles estão preocupados com questões de segurança nacional e não com quem pode casar ou não. Com questões econômicas. Exato. E existe um problema civil enorme em Israel hoje, porque existe cerca de, a estimativa mais amena diz 600 mil, mas a menos otimista diz 800 mil cidadãos israelenses que não podem se casar dentro do Estado judeu. Cidadãos israelenses que se identificam como judeus, que vão servir o exército e tudo mais, mas que não podem legalmente se casar no Estado de Israel, porque o único órgão que faz isso é o Rabinato Central e que não reconhece a judeidade de um monte dessas pessoas, ou conversões, ou o judaísmo que elas professam e assim por diante. E nesse ponto, justo, é que a nossa pressão externa, através do Congresso Mundial Sionista, pode se fazer valer e se fazer ouvir também. A nossa voz pode fazer ouvir, sobretudo porque o judaísmo não ortodoxo é muito mais forte na diáspora do que dentro de Israel. Sim, o movimento reformista criou em Israel o IRAC, Israel Religious Action Center, o Centro de Ação Religiosa Israelense, que é um irmão mais novo do RAC, que é o que existe originalmente nos Estados Unidos, que é uma entidade de ação judicial do movimento reformista e que é muito parceiro também do movimento Massorti e de organizações civis de forma geral em Israel, que luta por esses direitos de igualdade não só para judeus liberais. Eles entraram na justiça faz alguns anos com um caso trazido por uma mulher ultra-ortodoxa, porque na cidade ou na vila, não lembro exatamente o status da municipalidade que ela morava, tinha segregação entre homens e mulheres no ônibus. Então as mulheres tinham que sentar no fundo. E o IRAC entrou na justiça buscando combater isso e conseguiu ganhar a ação. E isso é uma das coisas que nós, judeus da diáspora, podemos apoiar e devemos, no meu entendimento, apoiar as ações do movimento reformista e do movimento Massorti em Israel, que são os únicos movimentos liberais, religiosos liberais, mais especificamente, que lutam por isso desde uma perspectiva judaica religiosa. Existem os outros movimentos mais seculares, mas ligados a movimentos religiosos, só o movimento reformista e o movimento Massorti. E esse é um ponto interessante, porque justo, é claro que a gente tem entre os partidos aí, as chapas, né, não é partido a palavra, mas as chapas para o Congresso Mundial Sionista, a gente tem chapas desde mais esquerda a mais à direita, mais esquerda, progressistas, conservadores no sentido político do termo, e a gente tem chapas religiosas, ortodoxas e tudo mais. Muitas vezes, algumas pessoas falam, não, eu estava pensando em votar na chapa tal, porque eles são progressistas. Mas a pessoa é membro de uma comunidade religiosa progressista no Brasil e aborda a gente falando, como tal chapa é progressista, eu vou votar. Aqui você precisa saber muito bem o que você está querendo votar. Você acha que é importante fortalecer o judaísmo progressista, o judaísmo religioso progressista, o judaísmo religioso liberal, massorti e reformista em Israel? Se você acha
isso. E na diáspora? E na diáspora, se você acha que isso é importante que você pense em votar, sim, num partido, numa chapa progressista, mas numa chapa progressista religiosa, ou seja, uma sortia ou reformista. Porque só o progressista, não necessariamente isso está na pauta. Aliás, quando aparece em uma ou outra chapa, aparece lá na rabeira. E se pra gente isso é uma importância mais alta, aí é a hora da gente fazer uma voz maior para votação nas chapas ligadas ao judaísmo religioso liberal, seja uma sortia através do Merkaz, seja do Reforma através do Artseno. E para facilidade de todo mundo, este ano vocês não precisam nem escolher entre Artseno e Mercaz, porque nessa eleição aqui no Brasil a gente está em coligação, estamos concorrendo juntos. Eu fiquei pensando se não é meio bloco de carnaval, Unidos do Judaísmo Liberal. É o JL. Mas... o JL. Mas aí é o Cebolinha, né? É o partido do Cebolinha. E é muito importante isso que o Theo estava falando, que a gente está concorrendo em parceria, o movimento reformista pelo Artseno e o movimento Massorti pelo Merkaz, porque as nossas diferenças entre movimentos religiosos não ortodoxos, liberais, são insignificantes comparado com as semelhanças que a gente tem entre os nossos dois movimentos. A gente está infinitamente mais próximo do que distante. Não, isso é uma coisa importante a ser levada em consideração, né? Quando o Theo fala da questão da religiosidade, porque isso influi em Israel, né? A gente pode pensar, na diáspora talvez não tanto, porque, sei lá, eu moro no Brasil, se eu for me casar, eu vou me casar no civil. O mais importante no Brasil é casar no civil para ver como é que fica o meu registro meu registro civil, né? E divisão de bens e tal, como que as coisas vão ser feitas. Mas em Israel isso tudo impacta na vida civil das pessoas, né? O casamento religioso impacta na vida civil muito objetivamente. Então, pensar nisso quando a gente fizer o voto é uma coisa relevante. Até como contraponto, porque a gente vê como Israel, esses movimentos mais messiânicos, ultranacionalistas, extremistas religiosos, acabam tendo um peso muito grande, aparentemente até desproporcional em relação à presença dele. Mas eles acabam sendo um fiel da balança grande nas eleições, então é importante que a gente também se apresente com a nossa voz. Não, nós também queremos, nós também temos aqui a contribuir, nós também temos a nossa visão, que não necessariamente é essa que está tentando se impor por outros partidos. A gente vai deixar no link dos comentários para vocês acharem as chapas e lerem o que cada uma delas oferece, para poder tomar uma decisão boa na hora de votar. É importante você conhecer a plataforma de cada uma delas. Sim, e voltando um pouco no que a gente influencia em Israel, não é só pros israelenses. Quando a gente vai em Israel, quem vai para Jerusalém e visita o Kotel, o Muro das Lamentações, hoje a gente sabe que a parte principal do Kotel, ela tem uma separação por gênero. Ali é uns 70%, 80% do espaço é dedicado para os homens e 30%, 20% para as mulheres. E ali na praça principal não tem possibilidade de uma família que vai fazer um bar bat mitzvah no Kotel estar toda junta numa cerimônia dessa. E há vários anos tem essa disputa com o governo de Israel, com a prefeitura de Jerusalém, por um espaço igualitário no Kotel, para que nós judeus que queremos rezar, independente de homens e mulheres estarem juntos ou separados, nós queremos rezar juntos, porque nós somos igualitários, para nós termos uma seção do Kotel que nos aceite também, nos receba como comunidade sem separação entre gêneros. E existe hoje uma seção do Kotel, a seção igualitária, que está longe da seção principal, o acesso é precário, ela não chega a encostar no muro em si, tem uma pracinha, mas a parte que encosta no muro em si está fechada por problemas de segurança e a prefeitura de Jerusalém não quer consertar porque não tem o menor interesse, porque não se importa com os judeus liberais, então a gente fica forçado, nós como judeus liberais, a ir ou para a seção
tem separação de gênero, que não, para mim, particularmente, não é confortável, ou para uma outra seção meio que de segunda classe. E assim, no contexto das eleições brasileiras, só a chapa ser no mercado, já fazendo o nosso jabá, já vendendo nosso peixe, só a chapa ser no mercado tem isso como pauta, defesa de um cótel igualitário que atenda judeus sem ser essa separação de segunda classe. Só lembrando que isso já existia um acordo, eu tenho medo de falar errado, mas acho que da época que o Sharansky era presidente da Sornut, isso tinha sido acertado, de certa maneira já estava encaminhado, e aí com a aproximação do governo, por questões políticas, isso meio que voltou atrás, mas isso já tinha sido acertado. E essa uma das coisas que a gente pode contribuir fazendo pressão, falando, não, mas vamos em frente com isso. Só para constar, Sornut, para quem está nos ouvindo, é o nome hebraico da agência judaica. Sornut Yehudit é agência judaica. A gente sempre tem que fazer essas ponderações também, porque afinal de contas a gente usa esses termos de maneira tão natural. Eu falei tantas vezes Misgeret aqui, depois falava círculo. Misgeret não é círculo, mas é good enough. Aproximação, tradução interpretativa. Exato. Como a gente vê de vez em quando no Sidur, uma tradução interpretativa de um piú, de um salmo. Perfeito. Só complementando ainda essa de estar no espaço plural, no cótel, eu vi uma história muito bonita de uma pessoa que ele não era religioso, mas ele disse que ele foi fazer o bar mitzvah, ele se tinha tão ligado à avó dele, e que ele ficou tão chateado que ele não podia estar junto com a avó na hora que ele fez, que ela estava literalmente longe dele, e ele meio que estava fazendo aquilo por conta dela e que ele não podia, ele era impedido de poder comemorar com a avó simplesmente porque tem que se separar homens e mulheres nessa forma, nessa tradição. Assim, eu pessoalmente acho que a gente respeita quem quer fazer isso, mas também respeitem os outros que querem, deem espaço também para os outros que querem celebrar dessa maneira. Sem dúvida, é muito importante isso que você falou, Davi, de ser uma via de duas mãos. E o que o Davi Berarra estava falando antes, não ficar relegado a um espaço meio de segunda categoria. Assim, pode ser, mas você tem que ir, é aqui, vai nesse lugar, tá uma questão de segurança, você não vai conseguir encostar direito no cótel, mas é quase bom poder ter um espaço em que todos os judeus possam estar reunidos, se assim quiserem. Isso é muito fundamental, porque, enfim, a ideia é sionista, é para todos os judeus que são sionistas, não só para alguns. Isso dá para pegar o gancho para falar do Programa de Jerusalém, que a gente tinha falado antes, que era um dos critérios da eleição. O Programa de Jerusalém, ela é a plataforma ideológica comum da organização sionista. Então, hoje, ser sionista, se definir como sionista, é basicamente concordar com aquele documento. Ele está disponível em inglês e em hebraico no site da Organização Sionista Mundial. A gente traduziu para português no site da Federação Sionista, sionista.org.br. Esse documento tem princípios básicos que definem o que é o sionismo, os fundamentos do sionismo, melhor dizendo. E, obviamente, para votar numa eleição sionista, para o Congresso sionista, que define os rumos da organização sionista, do movimento sionista, faz total sentido a gente concordar o que é o mínimo de sionismo. A partir disso, claro, surgem as diversas linhas ideológicas que acham que, ok, esse ponto tem que ser mais assim ou mais assado, mas o Programa de Jerusalém é um ponto comum entre todos os partidos sionistas hoje, o que é muito raro, porque a gente sabe que 2 judeus, 3 opiniões, né? Mas um consenso é milagre. Às vezes eles acontecem. Lembrando que só quem já fez o seu cadastro, mas que não tenham preguiça, assim, né? É muito importante que a gente consiga colocar a voz do... Como é que é, Xará? O que você falou? Unidos do Judaísmo Liberal. É meio bloco de carnaval, né? Acadêmicos do judaísmo liberal. Apesar de brincar, é um negócio muito sério, assim, a gente está falando de alguns conceitos que literalmente vão definir os rumos do judaísmo nos próximos, não só religioso, mas nos próximos 5 anos e nos próximos tempos aí. Então, de casa, entrem, já devem ter recebido uma mensagem pelo e-mail, e aí, na hora da eleição, entrar no site, pagar o cheque de Sioni e fazer o seu Que acho que é 15 reais, né, gente? É menos que um pão de queijo no aeroporto.
O pão de queijo no aeroporto realmente é superfaturado, mas é isso, aqui no Brasil, o shekel tsioni, ele tem um valor mais ou menos padronizado ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente definiu em R$ 15. Para você, eleitor que está votando ao ouvir esse podcast, não esqueça de pagar. Como a gente organizou aqui no Brasil, o shekel tsioni, ele é pago no momento do voto, por Pix, exclusivamente. Já ia perguntar, aceita os Pix? Só Pix, exclusivamente Pix. E é isso. Quaisquer dúvidas sobre as chapas, eu acho que já podemos ir para a parte de indicações. Podemos. Eu anotei algumas que vocês foram falando aí durante o episódio, mas puxa aí, Davi. Pelas chapas, a nossa Artseno Mercas está usando o Instagram do Artseno e a página do Facebook do Artseno. No Instagram é ArtSenoBR, ARZENU-BR, mesma coisa no Facebook. Para o comitê eleitoral, se você tiver alguma dúvida, é aec2025@sionista.org.br. Caso tenha algum problema na sua inscrição, algum problema de contato, alguma informação errada, e-mail errado, se você não recebeu o seu e-mail informando que sua inscrição foi verificada e você está apto a votar, manda um e-mail para o comitê e provavelmente, talvez seja um erro da plataforma, talvez seja um erro de preenchimento, mas o comitê provavelmente pode te ajudar com isso. Se você se atrasou no Enem e não conseguiu se inscrever para votar esse ano, em 2030, faça sua inscrição antes da data da votação. Mas uma coisa que eventualmente você pode fazer é ajudar com as pessoas que estão inscritas a pedir que elas votem. Que elas votem, que elas conheçam os programas, né, se informem e façam um voto consciente. Acho fundamental também. Eu ia falar um negócio, mas que já não é mais relevante, porque a inscrição toda já foi para a eleição, mas é relevante para a próxima. Além de ser uma pessoa elegível pela lei do retorno, a pessoa também precisa não ser cidadão israelense. Então, por exemplo, eu sou cidadão israelense e moro no Brasil, eu não posso votar. Mas se você é cidadão israelense, mas mora no Brasil há muito mais tempo e não votou nas últimas 3 eleições de Israel para o Knesset, você pode votar no Congresso Mundial Sionista. Eu votei nas 5 últimas eleições israelenses, então eu ainda não posso votar, mas muito provavelmente em 2030 eu poderei votar. Mas então tem que levar isso em consideração também. Alguém que acabou de voltar de Israel provavelmente votou nas últimas eleições e não está apto para votar para o Congresso Mundial Sionista. Boa. Eu separei de dicas aqui, enquanto a gente estava gravando o episódio, o livro O Estado Judeu, que acabou de ser reeditado pela editora Garamond. Deixei o link na descrição. Vale muito ler O Estado Judeu, do Theodor Herzl. Também deixei o link do KKL. Aliás, esse é só um parêntese, um sonho que eu tenho é quando a gente fizer o nosso aniversário de 5 anos do Torá, é plantar 5 árvores em Israel. Acho que ia ser uma boa comemoração. Dá pra fazer pelo KKL. É um presente legal pra dar pra alguém que você gosta. Sabe gente que tem tudo? E aí você quer dar um presente de aniversário, você não sabe o que dá, você dá uma árvore em Israel. Eu acho tão legal. É tão legal isso. A minha avó ganhou umas do namorado dela na festa dela de 80 anos. Eu achei demais. Que maravilha. Não, o que você vai dar pra senhora tá fazendo 80 anos, gente? Ganhou umas árvores em Israel, eu achei tão maneiro. Também deixei o link com as chapas, sionista.org.br/chapas-2025, o @ do ArtSenoBR e o endereço do Comitê Eleitoral aec2025@sionista.org.br. E eu fiquei com vontade de ter um e-mail @sionista. Deve ser legal você dar nesse lugar, não é? Se em algum momento você for voluntária da federação, a gente cria. Eu vou achar o que eu posso fazer lá na federação. Já pensou que legal? Angela Goldstein @sionista.org.br. Achei genial. Achei bom, eu queria. Bom, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem sempre entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com. Nos seguir nas redes sociais também, Instagram, Blue Sky, TikTok, a gente tá como @toracomfritas. E o
Torá é generosamente mantido pelos ouvintes que apoiam o podcast e você também pode se tornar um colaborador através de catarse.me/toracomfritas ou orelo.cc/toracomfritas. Nós também recebemos apoio do ISGAP, The Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy. Para não perderem um episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido ou nos seguir no YouTube. Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta @alusanto. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.